are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for the stars. I wonder where you are. Oh. Reaching for the stars. I wonder where you are. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Quem for entrando já deixa o seu like aí, compartilha, tá? Esse aqui é um projeto que nós temos aí dedicados aos alunos de Química do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. E hoje o foco da nossa aula de hoje são os alunos de Química do terceiro ano do ensino médio. Então, se você puder contribuir, colaborar com o nosso trabalho, né, já vai entrando aí, deixando o like, compartilha aí o máximo possível para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Aqui à direita do vídeo de vocês, nós temos um espaço que a gente chama de chat, né? Vocês conhecem bem. E aí você pode colocar aí seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, tá? Que na medida do possível eu vou tentar interagir com vocês, tá? Se eu não falar com vocês diretamente, mas eu vou tentar escrever no chat aí para responder vocês, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação, pela presença. É muito importante a sua vinda aqui. Chame aí todos aqueles que você conhece, colegas de sala, de turma, para estarem aqui um pouquinho conosco aqui, estudando Química, falando de motivação, falando de crescimento. As nossas aulas a gente fala um pouquinho de cada coisa, coisas que são importantes para a nossa vida. Então, a gente está simplesmente atualizando, né, os conceitos científicos com a nossa vida diária, rotina, tá certo? Então, já vamos começar. Eu espero que o áudio esteja ok aí, né? Qualquer problema de áudio, de imagem, vocês me comuniquem aí para que eu possa saber, tá? E aí eu possa corrigir o problema. Vamos aqui, vamos em frente. Então, na aula passada, nós estudamos um pouco da importância da química orgânica, né? Eu falei de maneira bem rápida sobre o petróleo, que é um dos principais compostos orgânicos que são utilizados. Eu vou até voltar aqui no slide aqui, ó, para mostrar para vocês, né? Petróleo. A gente falou bastante do petróleo. A gente falou das formas de extração do petróleo. A gente tem pelo menos duas formas, que é a extração terrestre e a extração marítima, que a gente falou, né? Lembrando que a empresa responsável no Brasil pela extração do petróleo é a Petrobras, né? A nossa empresa, a empresa estatal, ela detém um monopólio de extração e produção do petróleo, que a gente conhece. Lembrando que o petróleo, ele é fonte de matéria-prima de outros combustíveis que nós utilizamos. Por exemplo, temos a gasolina como principal combustível, mas temos o diesel, que é um combustível utilizado por caminhões ou veículos de maior porte. Temos também a nafta e outras substâncias que são utilizadas aí. O querosene. Então, é uma infinidade de outros combustíveis que são utilizados pela indústria, que são utilizados por nós, não é? E aí eu falei um pouquinho do surgimento da química orgânica. Esse rapaz aqui, ó, peraí, eu tô na frente, né? Sempre eu tô na frente, mas vou sair aqui da frente da cara desse cara aqui. Vou sair um pouquinho da frente da cara desse cara, para vocês verem a cara desse cara. Esse cara aqui é mal-humorado pra caramba, olha a cara dele. Esse aqui é o Berzelius, né? É o famoso Berzelius. Ele estudou, né, as substâncias químicas. Ele deduziu que havia o que? Uma força vital, eu havia falado, né? Essa força vital, que era encontrada nas substâncias que estavam dentro dos organismos vivos, era aquilo que era responsável por tornar essas substâncias orgânicas. Eu falei isso aqui de maneira rápida na aula passada. Quem quiser acompanhar essas informações, você pode acessar a aula anterior, tá? Vou deixar no card aqui em cima, você vai e clica lá para você acompanhar a aula anterior, tá? Aí, adiante, surge Friedrich Wöhler, desenvolve um experimento, ó, e o experimento aqui, peraí, e o experimento foi feito por Wöhler, e ele desenvolveu pela primeira vez, né, uma substância orgânica, chamada de ureia, tá? E aí eu falei para vocês, né, a ureia é uma excreção do nosso corpo, a urina presente nos animais, a nossa urina mesmo, é uma substância orgânica. E aí houve uma conclusão, eles perceberam que as substâncias orgânicas seriam as substâncias que são formadas, deixa eu ajeitar aqui,
que são formadas por carbono. Essas são as substâncias orgânicas. Certo? Isso está no material de apoio que eu disponibilizei na plataforma Google Sala de Aula. Você ainda que não é integrante da turma, que não participa, acesse a plataforma Google Sala de Aula. Lá você vai ter acesso ao material de apoio, ao PDF explicativo e exemplificativo da aula e também os links, né, de acesso às aulas aqui. Então acesse lá a plataforma para você ficar atualizado. E aí hoje nós vamos falar, né, daquilo que interessa para nós do terceiro ano. Porque há uma linha, uma timeline, vou dizer assim, tá? Uma cronologia dos assuntos do terceiro ano do ensino médio. Se a gente seguir essa timeline corretamente, as etapas corretamente, vocês vão perceber que quando vocês forem fazer o vestibular, o Enem ou outra prova qualquer, vocês vão perceber que todos os assuntos se conectam. Então, se você entender agora o princípio, né, a gênese desse assunto que nós vamos estudar, que é a química orgânica, você vai ter muita facilidade lá na frente, quando nós nos depararmos com as reações orgânicas, a polimerização de substância, a formação de proteínas, a formação de aminoácidos e outras substâncias. Então é importante que você compreenda agora essa linha do tempo, essa cronologia dos assuntos. Então eu sugiro que você faça assim, ó. Vou pegar aqui, que eu sempre gosto de mostrar. Eu não gosto só de falar, eu gosto de mostrar as coisas que eu costumo fazer. Então olha só, eu sempre estudo com o meu caderninho, o meu bloco de estudos, ó, tá certo? Então no bloco de estudos eu faço anotações, as principais que eu venho identificar. Então vamos imaginar, eu coloco um conteúdo, um material aqui no slide que é muito significativo. Aí você vai, porque você é moderno, né? Você vai e printa. Você printa aquela foto que o professor passou. Porém, a informação, ela não está no lugar que deveria estar. Sacou? Sacou, cabeção? Tem que ficar aqui, ó. Ela está no seu celular. Então, quando eu anoto as informações no meu bloco de estudos, isso facilita para mim quando eu for revisar, quando eu for estudar, e também me ajuda na memorização. Eu estou ajudando a minha mente, o meu cérebro, a memorizar essas informações aqui. Então você também, aluno, você tem que pegar aí seu caderninho de estudos, né, e tomar nota das principais informações. Eu espero que você tenha compreendido, né, esse bizu que o professor está passando para vocês. Então eu vou falar para você de maneira rápida aqui o que realmente importa nesse estudo do carbono para que a gente consiga chegar nas provas e gabaritar tudo que for concernente à química orgânica. Então vamos lá. Primeiramente, ó, essa imagem nós temos uma rocha, né, uma espécie de rocha aqui, ó. Na verdade aqui é a grafite, né, o carbono grafite, e aqui nós temos essa pedra preciosa que nós chamamos ela de diamante. Note que temos duas substâncias, né? Aliás, dois objetos, ou dois utensílios, ainda nem utensílios, né? Que a gente pode dizer dois minerais, né? E cada um com características diferentes, cada um com propriedades diferentes. De um lado eu tenho o carbono na sua forma de grafite e do outro lado eu tenho o carbono na forma de diamante. Então, por que ambos são tão diferentes, mas são tão próximos em relação à substância que os formam, né? Nesse caso aqui, ó, nós iremos estudar o porquê, né, do carbono ser um dos elementos mais estudados aí na química orgânica. E por que ele é tão importante? Por que há diferenças de materiais, essas diferenças entre o carbono grafite e o carbono diamante? Por que há essa diferença? O que está por trás dessas substâncias que estão aí? Então a gente vai abordar um pouco sobre isso. Eu vou colocar para vocês os bizus, aquilo que é mais importante, o que realmente, efetivamente cai em prova. Então vamos lá. A gente viu lá na aula passada que os compostos orgânicos eles eram denominados como produtos de um ser vivo. Aí, deixa eu ver aqui onde é que está o meu pincel. Eles eram derivados de um ser vivo. Se eles acreditavam que os compostos orgânicos
eram derivados apenas de um ser vivo, a teoria adotada na época, no século XVIII, em relação às substâncias orgânicas, era a teoria da força vital. Isso aqui cai em prova. Então, aqui você vai registrar e você vai anotar. Quem foi os mentores? Os mentores, quem é o mentor? Aquele que idealiza, aquele que cria. Então, ó, o mentor da teoria foi o Bergman, no ano de 1777, e o Berzelius, mais tarde, né? Aqui, ó. Cadê o lápis aqui? Ah, mais tarde, o Berzelius, tá? Aí, ó, depois desses dois aí, que criaram, idealizaram, né, essa teoria da força vital, surge lá o Euler, que foi o que eu falei para vocês na aula passada. Esse camarada, ele produziu pela primeira vez em laboratório, ele produziu a ureia. E o que é a ureia, professor? A ureia é uma substância orgânica. Como é que foi o experimento? Ele pegou, ó, uma substância inorgânica, aqueceu ela e transformou ela em uma substância orgânica. Essa substância orgânica, ela é a ureia. Você percebe que ele conseguiu manipular a substância inorgânica de forma que ele conseguiu produzir substância orgânica. Respira, calma, não é difícil. E conforme eu vou repetindo os conceitos, conforme eu for repetindo as informações, você vai memorizar tudo isso, tá certo? O importante é que você, aos poucos, vá se familiarizando com esses termos que eu vou estar utilizando ao longo do nosso curso, tá certo? Então, ó, lá no texto fala assim, ó. Logo, compostos orgânicos, vou deixar aqui destacado. Logo, compostos orgânicos passaram a ser considerados como aqueles que têm em sua composição o elemento carbono. Pronto. Então, ele derrubou a teoria da força vital. Esse cara aqui, ó, Euler. Cara aqui. Então, ele anulou essa teoria. Essa teoria aqui não procede não. Sabe por quê? Porque em laboratório eu consegui produzir também substâncias orgânicas. Eu consegui produzir a ureia. Então, como é que isso aqui cai em prova? Geralmente cai assim. Eles perguntam quais foram os responsáveis pela teoria da força vital. Você já sabe, o Bergman e o Berzelius. Segunda coisa que eles perguntam em prova, qual foi a substância produzida por Euler em laboratório? Ureia. Qual é a classificação da ureia? Substância orgânica, tá certo? E aí depois, por fim... Perdão. E aí depois, por fim, eles perguntam: o que são compostos orgânicos? São aqueles que têm em sua composição o elemento carbono. Viu como é fácil? Então essas informações aqui são as informações que você tem que anotar no seu caderninho de estudos, tá certo? Quem for chegando aí na live aí, por favor, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí, para que a gente possa cada vez mais ficar motivado, entusiasmado e continuar trazendo informação, aulas, motivação aqui para vocês. Bom, deixa o like aí, pessoal. Fica aqui embaixo do vídeo, um joinha assim, ó, tá? Mas se você não gostar também, você bota o joinha assim também, tá? O importante é que você participe, que você venha interagir, porque aí você também vai ajudar com que o YouTube, né, recomende as nossas aulas, os nossos vídeos para outras pessoas, tá certo? Se você tiver alguma observação, tiver alguma crítica, coloca aqui, ó, aqui no chat, bem aqui, ó, do lado do seu vídeo aí, ó, tá certo? Se for no celular, embaixo, né? Então, você coloca aí no chat a sua observação, o seu comentário aí, que a gente vai interagir com você, tá certo? Aí, ó, momento de leitura agora, né? O outro parágrafo aqui, eu vou ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Pronto. Vou mudar aqui para... Aí, ó, substâncias como CO, CO2, H2CO3, olha as substâncias, e carbonatos, HCN, e cianetos, etc., que são considerados compostos de transição,
pois possui o carbono, mas tem propriedades semelhantes às dos compostos inorgânicos. Então você percebe que não basta ter apenas carbono para ser uma substância orgânica. É necessário ter propriedades, características. Então, o grupo dos compostos inorgânicos tem determinadas características. O grupo dos compostos orgânicos tem outras propriedades ou características. Tá certo? Outra informação importante. Pode-se dizer que um composto orgânico é formado de cadeias de carbono. Isso aqui a gente vai ver já já. Tá? O que seriam essas cadeias de carbono? Seriam o quê? Quando você está, digamos, a cadeia, quando fala cadeia, a gente pode entender dessa forma. Uma corrente. A corrente tem os seus anéis, não é? E esses anéis estão unidos, estão entrelaçados, um a um. Você entende? Então estão entrelaçados, um a um. Esses anéis formam uma cadeia. Ou seja, há um entrelaçamento, há uma ligação, né, entre esses anéis da corrente. É quando você une as mãos num cabo de guerra. Une as mãos, não é nem cabo de guerra, né? É unir as mãos como se fosse uma roda, né? Você faz ali uma roda. Ali você está promovendo uma cadeia, uma união, uma ligação entre as pessoas. No caso dos carbonos, né, seria uma cadeia de carbono. Isso aqui a gente vai ver logo mais. Aí, ó, alguns elementos, aqui, ó, alguns elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, formam praticamente todos os compostos orgânicos. Formam todos os compostos orgânicos, todos eles, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Ó. Essas substâncias aqui estão presentes na maioria dos compostos orgânicos. Sabe como são chamados esses elementos? Organógenos. E como é que cai em prova isso aqui, professor? Cai desse jeito, ó. Os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que a letra, a simbologia, representa o elemento químico, né? Então, ó, todos esses elementos aqui são chamados de organógenos, ou seja, são elementos criadores ou aqueles que compõem substâncias orgânicas, tá certo? Então isso aqui é importante, isso aqui cai em prova. Aí quem foi esse camarada aqui, ó? Esse cara aqui revolucionou a química orgânica, tá? Ele foi um revolucionário. Kekulé, ou Friedrich August Kekulé, esse foi o nome dele, tá? Pessoal aí, não sei se o áudio tá ok aí. Se está, não tá aparecendo aqui pra mim, né? Se houver algum problema aí, vocês falam pra mim aí, tá? Certo? Às vezes também dá um probleminha na imagem ou no áudio. Aí você precisa reiniciar o aplicativo no celular. Pode ser também um problema do aplicativo. Então você tira o aplicativo, aí você entra de novo no aplicativo e vai ficar fácil para você o entendimento, tá? Vamos fazer uma leitura. Friedrich August Kekulé foi um químico alemão. Esses caras da Alemanha são fera, né? A gente lembra logo do 7-1 do Brasil, né? Olha o que eles fizeram, o que ele fez. Inovou o emprego de fórmulas desenvolvidas em química orgânica. Criou, em 1857, a teoria da tetracovalência ou tetravalência do carbono. Criou hipótese das ligações múltiplas e propôs em 1865, após um sonho que teve. O camarada é sonhador. Se você que está aí, você ainda não sonha, comece a sonhar. Peça a Deus, ó meu Pai, me ajuda a sonhar. Porque só alcança o sucesso na vida, só alcança a prosperidade, só alcança a felicidade quem procura, quem bate, quem sonha. Você tem que sonhar, tá certo? Um abre aspas aqui a nossa aula aqui. Você tem que sonhar. Esse camarada aqui sonhou. Ele sonhou. A fórmula
hexagonal do benzeno. Esse camarada aqui, ele era um gênio. Ele era um gênio para a época dele. E ele estava tão dedicado, tão focado no seu propósito ali de entender a ciência, que ele acabou tendo um sonho. E sonhou. E aquilo ali passou a ser verdade. Tá certo? Realmente, hoje, atualmente, o benzeno tem uma fórmula hexagonal. Então veja aí a importância de sonhar. E você tá aí reclamando. Professor, não estou gostando da aula. Não estou gostando do assunto. Não estou gostando da explicação. É muita coisa. E papapá, pipipi, popopó. E com celular na mão, com internet. Esse pessoal aqui, ó, não tinha nada. Sabe o que é nada? 1857. Não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha nada. Mas eles tinham um sonho. Eles sonhavam. Talvez seja o diferencial hoje da nossa aula. Dizer para você sonhar. Se tá tudo desmoronando lá fora, não pare de sonhar. Porque quem sonha, realiza. Quem planta, colhe. Não pare de sonhar. Até hoje, eu, professor, eu estou sonhando com projetos maiores. Eu estou sonhando, eu nunca deixei de sonhar. Todo o tempo estou sonhando. E por que eu sonho? Porque eu sei que o sonho poderá se tornar realidade. Agora, se você parar de sonhar, se você deixar de sonhar, a sua existência, o seu propósito de vida deixa de existir. Não deixe de sonhar por ninguém. Ninguém deve impedir você de sonhar. Ninguém. Então acredite nos seus sonhos. Acredite mesmo. Você acredita nos seus sonhos, você vai realizar, certo? Vamos em frente? Então, ó, essa aqui foi a contribuição de Kekulé. Tá? Essa aqui foi a contribuição dele. Olha só. O carbono é tetravalente. Isso aqui, ó, é a representação do carbono na tabela periódica, que é o C, né? O C é o carbono na tabela periódica. Aí aqui nós temos o número 12 e o número 6. O número 12 corresponde à massa atômica do elemento carbono. O número 6 corresponde ao número atômico do carbono. Então, aqui nós temos o número de massa atômica e, logo abaixo, um número atômico. Esse assunto aqui é um assunto elementar, é um assunto que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio. Então, aqui ó, a gente tem a massa atômica, eu vou representar ela pela letra A, e nós temos aqui o número atômico, eu vou representar pela letra Z, tá certo? Como a nossa aula é uma aula de química orgânica, eu não posso me deter em explicar os pormenores dessa teoria de massa atômica e de número atômico agora, tá certo? Então fica a título de informação para você e para você pesquisar. Você pode pesquisar na internet o sentido, o significado de massa atômica e de número atômico, tá? Um alusão aí para todos que estão entrando aí no chat. Boa noite, né? Salve a todos aí. Tá certo? Não dá muitas vezes de eu falar aí com vocês de forma direta, porque como a gente está aqui na apresentação, não dá para ficar vendo o chat, tá certo? Mas quem estiver chegando aí, boa noite. Aí pode chegar aí, ficar à vontade. E se você puder, né, deixa aí de forma gentil o seu like, o seu gostinha e compartilhe para colegas aí de turma, tá? Eu conto muito com o apoio de vocês, viu, gente? Aqui é um canal bem pequeno, com poucos inscritos, mas eu conto muito com a ajuda de vocês, tá certo? Vocês são muito importantes aqui para que a gente possa continuar firmes e fortes, vencendo um leão a cada dia, a cada manhã. Então aqui, ó, vamos continuar aqui, ó. Essa parte aqui, pessoal, olha aqui, ó, como é importante você ficar ligado. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um K igual a 2,
e um L igual a 4. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui, pessoal, você estuda lá no primeiro ano do ensino médio como distribuição eletrônica. A gente chama isso aqui de distribuição. Aqui, ó, distribuição. Eu vou abreviar, tá? Para não perder tempo. Eletrônica. Aí você sabia que você, aluno do terceiro ano do ensino médio, uma grande maioria das vezes não sabe desse assunto, distribuição eletrônica. Então, se você não sabe, você já está em desvantagem. Você tem que saber, tá? Você tem que saber. Então, essa distribuição eletrônica do carbono, na primeira camada, camada K, o carbono tem 2 elétrons. Na camada L, o carbono tem 4 elétrons. Mas, professor, por que você fala elétrons? Porque é o seguinte, a distribuição eletrônica é uma distribuição de elétrons. E o que é, professor? Os elétrons são as partículas negativas presentes nos elementos químicos, nos átomos. Então, tudo que existe na natureza é formado de átomos. Esses átomos têm partículas. Uma delas é o elétron, que é negativa. Então, isso aqui é básico, você precisa saber, você precisa anotar no seu caderno de estudo, porque é uma informação importante. Agora, vamos analisar a lógica que está por trás dessa teoria de Kekulé, que o carbono é tetravalente. Qual é a lógica? Vamos lá. Ora, se aqui a camada L é a última camada, eu posso concluir que o carbono tem 4 elétrons na última camada, ou seja, na camada mais externa do seu átomo, né? Olha aqui, ó. Eu vou pintar na figura de vermelho. Cada bolinha vermelha seria um elétron do carbono. Agora, com essa teoria ela apoia-se numa outra teoria que surge durante esse período, que foi uma teoria chamada de teoria do octeto. E até hoje essa teoria é uma teoria aceita. Teoria do octeto. Então são duas teorias, pessoal? Sim. A teoria de Kekulé e a teoria do octeto. Essas duas caminham juntinhas. Sabe? Namorada, de mãozinha dada. Pois é, andam juntas. Aí, ó, o que você precisa saber aqui, ó? Porque lembrando, esse assunto aqui é um assunto do primeiro ano do ensino médio. Eu não posso me aprofundar, desbravar nesse mar para passar todos esses detalhes para vocês. Porque essa aqui é uma aula concernente, específica de orgânica. Você já está no outro nível. Agora, se você não entende esses assuntos, eu sugiro que você tire um momento para você assistir, né? Ou fazer uma leitura desses assuntos que são mais importantes, mais básicos. Então, aqui, ó, a teoria do octeto diz o quê? Diz que o elemento químico, para que ele atinja a estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Para que ele atinja a estabilidade. Olha só como é que é as coisas. A química, a natureza, nos ensina a viver. Não é mesmo? A química, a natureza, nos ensina a viver. Sabe por quê? Porque todos nós estamos aqui agora, nesse momento, nos dedicando, estudando, porque nós estamos em busca de uma estabilidade. Estamos em busca de prosperidade, sucesso.
em todos os aspectos, né? Não só financeiro, mas em todos os aspectos. Mental, estabilidade pessoal, profissional, estabilidade espiritual, estabilidade social. Todos nós estamos aqui mirando a estabilidade. Então, a química e a ciência nos ensinam a viver. Você tem que buscar atingir na vida uma estabilidade. Você precisa atingir uma certa estabilidade, não instabilidade. Então, isso aqui é importante. Eu falei para vocês da teoria do octeto, falei da distribuição eletrônica, né? São conceitos importantes e aí você pode estar consultando depois, tá? Então aqui, ó, se para que eu atinja a estabilidade, segundo essa teoria do octeto, ó, o elemento químico precisa obrigatoriamente atingir um patamar de 8 elétrons, significa dizer que o carbono, que tem apenas 4 elétrons na última camada, 4 elétrons na última camada, irá precisar de mais 4 elétrons para atingir os 8 elétrons. Ficou claro isso? Essa informação ficou clara? Então, ele vai conseguir esses 4 elétrons com quem? Ele vai compartilhar, ó, ele vai pegar emprestado o elétron do elemento H, o elétron do elemento C, o elétron do elemento H e o elétron do elemento H também. Ó. Olha só. Ele tinha 4, só que agora ele compartilha. Ó. Ele faz uso também dos elétrons dos elementos que estão ao seu redor. Então agora, esse carbono central aqui, ó, ele vai ter 8 elétrons. Ele atingiu a estabilidade. Então, essa foi a teoria de Kekulé. Qual foi a teoria de Kekulé? Carbono é tetravalente. Então, quer dizer que o carbono ele realiza 4 valências. Professor, o que seriam essas 4 valências? As valências seriam esses tracinhos, ó. Esses tracinhos, assim, ó. Tá certo? Entre o carbono e um elemento químico qualquer. Esses tracinhos são as valências. Mas você vai entender também a palavra valência por ligação. Aí você anota. Você anota o que o professor fala. Ou escreve aquilo que for mais importante. Ligação química. Então, a valência, professor, é a ligação química? É a ligação química. Então, vamos contar as valências? Vamos. Ó, quantas valências eu tenho aqui nessa substância? O carbono tem quantas valências? 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 valências, 4 ligações. Ele realiza 4 ligações. Aí a outra informação que o Kekulé percebeu ao estudar os compostos orgânicos, que essas 4 valências do carbono, as 4 valências do carbono, as 4 ligações do carbono, são equivalentes. Professor, e o que é equivalente? É algo que é igual. Não há diferença. Então, essa valência é igual. Ó, essa valência aqui, ó, é igual a essa, que é igual a essa e que é igual a essa. Não importa a ordem. Ó, não importa a ordem em que se encontram os elementos que se ligam ao carbono. Então, a gente viu aí que o carbono é tetravalente. Por que ele é tetravalente? Porque ele pode realizar, aqui, ele pode realizar 4 valências.
Que a gente viu que a valência é a ligação química, é esse tracinho aqui, ó. E as ligações são equivalentes, são iguais, não há diferença entre um elemento ou outro que se liga ao carbono. A gente viu, ó, que como o elemento carbono na última camada tem apenas 4 elétrons, ele precisará de mais 4. Por quê, professor? Para que ele atinja a estabilidade. Atingir a estabilidade é adquirir 8 elétrons. Embora ainda que esses elétrons sejam compartilhados. Tá certo? Essa ideia de compartilhamento de elétrons em uma ligação, nós chamamos lá no primeiro ano de ligação covalente. Covalente, ligação covalente, porque estou compartilhando, não é? O elétron, o hidrogênio compartilha com o carbono, assim como o carbono compartilha com o hidrogênio. O hidrogênio compartilha com o carbono, assim como ele compartilha com Cl. Nesse caso aqui o cloro, né? Ele compartilha com o cloro. Então esse é o princípio, tá? Que é mais importante aqui para nós, tá certo? Então hoje nós vamos falamos aqui de forma rápida sobre a teoria de Kekulé. Carbono é tetravalente, as 4 ligações do carbono, falamos sobre distribuição eletrônica, sobre a teoria do octeto, e tudo visa ou busca ou almeja ou sonha a estabilidade. Então você, meu amigo e minha amiga, que tem aí o desejo de prosperar, de crescer na vida, você que quer realmente bombar, usar essa expressão aqui, você precisa buscar a estabilidade. Se você não tem ainda refletido no que você almeja, no que você quer, você precisa sonhar. Então, hoje, faça esse exercício aí. Coloque no seu caderno de estudos as principais informações. Coloque em pauta aquilo que é prioritário para você, que é aprender. Vou ver se está ok o áudio aí, porque toda hora sai aqui Pronto. Procure aprender aquilo que realmente é relevante para você. Tire as dúvidas, tá certo? Aproveite o máximo possível, porque um ano passa muito rápido. É o terceiro ano, então nós temos que aproveitar o máximo possível as aulas que são online. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula aqui no canal. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.